Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal em um formato que eu ainda não tinha trazido aqui pro canal e que eu estava sentindo muito de trazer esse formato de vídeo aqui para poder partilhar também os meus processos artísticos com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Joy, sou multiartista, ilustradora, colagista, muralista, artista plástica e dessa vez eu criei coragem aqui para trazer esse desafio que eu comecei a fazer nesse sketchbook que eu comprei já para fazer uns rabiscos assim de várias coisas, pensamentos e testes e projetos também, passar tudo para esse sketchbook. O desafio é desenhar sem cabeças. Eu comecei a estudar um pouco de anatomia e também estudar um pouco sobre o processo de como desenhar rostos, que eu acho muito bacana. Quem desenha rosto, independente de ser um rosto hiperrealista ou apenas no estilo de sketch, de anime. O meu objetivo não é chegar ao nível de ser uma desenhista de hiperrealismo, porque não é muito a minha vibe, apesar de achar muito bonito quem faz. Acho incrível, inclusive. Mas no estilo assim mais de sketch, que puxe mais para uma identidade minha. Eu assistindo, um pouco sobre aulas de como desenhar rostos e corpos também. Eu caí em um vídeo assim no YouTube sobre este desafio, que é para você desenhar sem cabeças. Porém, você teria que desenhar em 30 dias, mas isso não cabe na minha realidade e na minha rotina. Então eu separei por blocos. Eu coloquei esse desafio para mim, para eu desenhar uma quantidade X por semana. Essa semana, que é a primeira semana que eu tô registrando aqui, eu consegui desenhar 10 cabeças. Eu quero fazer esse desafio assim de desenhar pelo menos umas 10 no mínimo, ou até 10, fazendo o máximo que eu posso diante da minha rotina. Como vocês viram aí no início do vídeo, eu decidi fazer os meus primeiros desenhos com essas canetas coloridas. Porém, eu me arrependi. Vocês vão ver depois aí no decorrer dos primeiros desenhos que eu não gostei muito não, minha gente, pra ser sincera. Mas a gente vai conversando aqui no decorrer do vídeo, eu vou falando enquanto eu vou fazendo aqui. A gente ia trocando essa ideia e vocês vendo o processo. Mas depois eu decidi desenhar só com grafite. Eu peguei umas referências, assim, de fotos realistas, de pessoas mesmo lá pelo Pinterest. Fui colocando lá, pesquisei por portrait, ou se você também pesquisar em inglês, 100 Head Challenge, você vai encontrar também pessoas que fizeram e referências de fotos, assim, mais de rostos, que você pode usar como referência para desenhar. Daí eu peguei algumas fotos por lá para usar como referência, porque eu ainda não sei desenhar de cabeça, eu ainda estou no processo de aprender como desenhar rostos. Então, esse desafio tá sendo muito, muito, muito bom para mim, assim, porque é um exercício que eu tô praticando de desenhar rostos diferentes, com expressões diferentes, com etnias diferentes também, em tamanhos diferentes. Apesar de que eu tô usando esse sketch que tem essa folha na horizontal, mas eu tô fazendo de 2 a 3 cabeças numa mesma folha, para poder fazer essa diferenciação de tamanhos de cabeças também. Como você pode ver aí, eu decidi fazer a primeira cabeça nessa cor de caneta. Só que essa caneta, ela solta muita tinta. E aí, eu não sei como pesar a mão, que mesmo que eu fizesse uma pressão mínima em cima do papel, ainda assim ela solta muita tinta, então eu não sabia. Eu vim saber enquanto eu estava praticando. Acredito que a maioria das pessoas que começam esse desafio, os primeiros desenhos saem meio que estranhos, assim, E o meu principalmente porque eu achei que ficou muito forte, assim, a tinta da caneta, mas eu fiz o melhor que pude. Mas assim, depois que eu comecei a pegar a prática de fazer os desenhos, principalmente com grafite, eu fui percebendo o quanto que eu consegui evoluir muita coisa, assim, sabe? Eu fiquei cada vez mais gostosa, assim, de poder continuar com esse desafio. Bom,
No segundo desenho eu peguei uma referência com uma mulher com o rosto um pouco mais na lateral, assim, olhando meio de lado. E usando também um chapéu, porque aí já dá uma diferenciada, assim, em questões de acessórios, de roupas, de coisas que a pessoa está usando, assim, na referência, que eu acho muito bacana. Eu decidi fazer esse com um tom de caneta alaranjado. Esse daí eu gostei um pouquinho melhor, não sei se foi por conta do tom do laranja, que é um pouquinho mais leve assim, né, menos forte do que o outro rosa, meio roxo ali que eu peguei, mas assim, eu gostei muito. Mas depois eu decidi fazer uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês, que deu uma melhorada assim nos primeiros 3 desenhos que eu fiz. Apesar de eu ter gostado mais desse desenho laranja que eu fiz, ainda não estava me sentindo tão satisfeita. Apesar de que eu sei que é um sketch, é um caderno de estudos e que eu tenho que ir aproveitando a minha evolução. Mas eu acredito que, assim como todo artista, a gente fica procurando fazer o mais perfeito possível, né? Então, vamos embora aproveitando o processo, a caminhada. E foi por isso também que eu decidi pegar o giz de cera da minha filha para dar uma pintadinha também, assim, por cima de algumas partes que eu achei que ficou muito marcado, porque eu gosto de fazer as sombras, assim, nesse estilo de rachura, passando o grafite ou a caneta com vários tracinhos. Só que com essa caneta ficou muito marcado, então eu passei um pouquinho de giz ali para dar uma melhorada assim na questão das sombras, dar uma preenchida melhor no branco, porque ficou muito contrastado ali a cor da caneta com o branco do papel. Fui fazendo isso, pelo menos nesses 3 primeiros desenhos aí que eu fiz. Eu gostei muito da pintura desse laranja que eu fiz aí, combinando com a caneta que eu usei. O final dele ficou bem bacaninha, assim, ficou bem melhor do que eu ter usado só a caneta. E o terceiro desenho eu decidi fazer na cor verde, tentei escolher também um verde mais clarinho, assim, pra ver se dava uma melhorada. Escolhi uma mulher de perfil, gostei também, ficou bem diferente. E nessa página eu consegui preencher 3 cabeças. Eu nem programei assim, nem calculei quanto tempo eu passei desenhando esses 3 desenhos aí. Mas eu passei um período da noite, assim, depois que minha filha foi dormir. Depois eu já tava muito cansada porque tava ficando muito tarde já. E eu deixei pra continuar o desafio no outro dia, à noite. Geralmente eu faço no período da noite, quando meus filhos vão dormir. Dessa vez eu decidi desenhar com grafite, porque pelo menos eu me sinto um pouquinho mais confortável ali, eu posso dar uma controlada na pressão do lápis. Se eu cometer algum erro, eu apago. Eu peguei aquela referência ali da foto, mas só para desenhar o rosto, porque quando chegou na parte do cabelo, eu decidi fazer um cabelo totalmente diferente e foi muito desafiador para mim fazer esse desenho, porque foi a primeira vez que eu fiz um desenho com alguém sorrindo assim, com aquele sorriso bem escancarado. E desenhar dentes para mim ainda é um desafio, porque fica aquela coisa muito marcada. Eu preciso aprender ainda, mas me diverti muito fazendo, já sentindo a energia aí da foto da menina sorrindo. Gostei muito, assim, bem mais do que os desenhos que eu fiz assim com a caneta, mas fiquei muito feliz também, né, com o resultado dos que eu fiz com a caneta depois que eu passei o giz. Para fazer o cabelo dela, eu passei um pouquinho de giz para dar uma preenchida melhor, mas eu poderia ter feito tudo com lápis, né? Mas nos outros futuros eu até fiz o preenchimento tudo com lápis, mas foi porque eu passei tanto tempo desenhando o rosto dela, apaguei tanto ali a parte dos dentes que eu não sabia como fazer, que ficou muito marcado, que eu já tava meio que sem paciência, assim, de fazer o cabelo todo no grafite, assim, meio cacheadinho, e aí eu peguei o giz, porque o giz dá esse efeito, assim, de textura quando você pinta, né, um bloco maior, assim, que aí eu achei que iria combinar com o cabelo dela, e eu gostei muito, assim, do resultado do cabelo, passei uns grafites ali por dentro para dar um efeito de cachinho, melhor para não ficar aquela coisa muito chapada do cabelo. Fiz uns ajustes finais e foi assim que ficou. Os outros desenhos eu não consegui fazer o processo criativo dele porque já estava ficando tarde e eu queria também ouvir música, ver umas coisas no YouTube enquanto eu estava desenhando. E eu fiz esses 2 aqui.
Essa aqui foi uma referência de um menino indiano. E esse aqui, um asiático. Gostei muito do resultado. Depois disso, eu fui fazer o meu outro desenho no outro dia, na outra noite. E a minha referência foi dessa menina. Ela tá de perfil, olhando pra frente. Foi minha primeira criança que eu fiz até então. Gostei muito de fazer o processo dela, assim. Lembrando que, assim, a referência eu uso, mas eu não consigo fazer exatamente da mesma forma como tá na foto. Lembra algumas coisas, assim, mas geralmente eu tento colocar o meu estilo no desenho e aí sai um pouquinho diferente, mas de boas. Gosto muito de fazer esse desenho, assim, tendo a referência, porque eu vou me baseando, principalmente porque eu sou iniciante, e se torna bem bacana, assim, o processo criativo do desenho. Olha, no terceiro dia eu já tava bem feliz, assim, com os resultados. Apesar de que eu ainda não fiz muitos desenhos de rostos, mas eu já tava começando a ficar super feliz, assim, com a evolução que eu tava tendo. Eu conseguia fazer os desenhos um pouquinho mais rápidos. A partir do desenho número 5, o 6, o 5 e o 6, e esse daqui que eu tô fazendo da menina, eu tô achando bem bacana, assim, o estilo, porque eu tô usando um grafite mais fininho, e pra desenho, assim, de rosto pequeno, eu acredito que fica melhor, ficou bem melhor, assim, pra ver os detalhes do que usar um lápis mais grosso, a não ser que eu faça um rosto maior, assim, mas esse grafite fininho, eu usei o grafite 0,5 milímetros pra fazer e eu gostei muito, assim, tô amando, tô fazendo todos eles agora, assim, com detalhe mais de grafite. Mostrando o desenho de número 8 que eu fiz depois do da menina, que eu não recordei a gravação dele. Ficou assim, eu decidi fazer os dois com uma camisa assim dourada. Eu peguei um hidrocor que eu tinha, tipo caneta posca dourado, e desenhei assim pra combinar, tentando modificar alguma coisa. Gente, depois de mais uns 2 dias, eu acho, eu tô terminando agora o desenho de número 10. Vou mostrar pra vocês o resultado dos outros, que eu não fiz a gravação do vídeo do processo criativo dele, porque eu achei que também o vídeo iria ficar muito longo e tiveram noites que eu só queria aproveitar sem gravar nada, só ficar ouvindo umas coisinhas enquanto eu desenhava, ouvindo música, ouvindo os podcasts e aproveitar só isso, sabe? Esse foi o desenho de número 9 e esse que eu tô terminando agora aí, eu peguei uma foto de uma indiana e eu gostei muito assim do resultado, desde a primeira cabeça que eu fiz até a de número 10. Ainda tem muito desafio pela frente, mas vou tentar trazer aqui pro canal e deixar registrado assim por semana o quanto que eu consegui fazer, pra vocês irem se inspirando aí e deixar registrado esse processo criativo. Gratidão por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.